Estamos aqui na Vale TV, iniciando um novo programa, Unsere Familien in der Küche, com a nossa querida amiga Nêmora Meinke, empresária, proprietária, diretora da Voves Biscoiteria, que é especialista em biscoitos alemães, em decorados e também uma estudiosa da culinária alemã. Então ela vem aqui nos apresentar muitas receitas, né, do colonial ao clássico, mas eu não vou mais falar, vou deixar aqui que a Nêmora possa apresentar esse trabalho. Que coisa boa estar aqui, então eu quero dar um oi muito carinhoso, ou então hallo, muito carinhoso para todos os telespectadores. Felipe, muito obrigada, estou tão feliz de estar aqui estreando esse programa, que a gente tem costurado aí com muito carinho já há algum tempo, e chegou a hora, né? E a gente vai começar então essa primeira temporada do programa falando sobre o Café und Kuchen, que é uma tradição na Alemanha que atravessou aí o oceano e faz parte da casa de todas as pessoas descendentes de alemães, né? E também lá na Alemanha, em cada cantinho, tu tem a oportunidade de comer um pedaço de bolo e tomar um café. Até nas Biergarten, tu pode sentar e comer um Stickkuchen acompanhado de um café. E é uma tradição que diz, quando uma pessoa te convida na Alemanha para tomar uma xícara de café acompanhado de um bolo, ela está dizendo que tu és bem-vinda. Então, eu me sinto bem-vinda nessa casa, eu quero que todos se sintam bem-vindos aqui conosco e a gente vai iniciar então, é claro, com a famosa Kuka, porque não tem como a gente falar em café und Kuchen sem uma cuca na mesa, né? Então vamos ao que interessa, o que tu vais precisar para a receita? Deixa eu botar o óculos. 300 gramas de leite morno, 1 kg de farinha, 78 gramas de banha ou óleo. Gente, antigamente faziam com banha, né? A gente vai fazer com óleo. 340 gramas de açúcar refinado, 13 gramas de fermento de pão. Depois a gente vai fazer o Streusel, tá? O que é o Streusel? É aquela farofinha. O que tu vai precisar para o Streusel? 100 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar e 200 gramas de farinha. Depois a gente vê. Então, o que tu vai precisar também? Uma batedeira. Gente, dá para fazer essa receita sem batedeira? Dá para fazer à mão, tá? A gente vai misturar tudo e vai lá com a mão e com uma colher e vai bater a massa depois de bem misturada, como a gente vai fazer na batedeira. Só que a gente, claro, vai utilizar a batedeira para facilitar a nossa vida, tá? Pode ser a batedeira a manual, aí vocês vão usar sempre o gancho, tá? O gancho porque ela é uma massa um pouco mais pesada. Então eu já tenho todos os ingredientes separados aqui, eu vou colocar todos os ingredientes dentro da batedeira. Vou começar com açúcar, o óleo, os ovos, o leite e o fermento. Eu vou dar uma leve misturada, gente. Sempre cuidar, porque tem muito líquido aqui. Então, se a gente misturar com muita força, ele vai voar. Então, bem devagarinho, na velocidade mínima que a gente tem aqui da batedeira, tá? Pronto, é só mesmo misturar os ingredientes para agora agregar a farinha. O que a gente faz com a farinha? Coloca a farinha aos poucos, mexendo um pouco com uma colher. E aí depois a gente bate, certo? Agora que ela tá bem misturada, a gente vai bater com mais força
com bastante força e por uns 3 minutos, porque eu quero que essa massa crie uma bolha, que ela fique com bastante bolha. Então a gente vai dar realmente uma mexida. Se vocês não tiverem uma batedeira potente, vocês podem bater ela com a mão. Eu vou mostrar no finalzinho para vocês, com a mão, certo? E para isso, vocês untem a mão de vocês com bastante óleo, porque ela é uma massa mole e pegajosa. A cuca surgiu na fronteira entre a Polônia e a Alemanha, tá? E o nome dela é Blechkuchen, que é feita numa forma, ela fica achatada, ou então Streuslerkuchen. Só que ele é, na Alemanha, uma cuquinha que não é como um pão doce. Ela é como um bolo com essa farofa em cima e sempre recheada com alguma fruta da estação. Ela atravessou os mares, né, com os imigrantes alemães e foi criando outras formas, colocar um fermento biológico para ela ficar mais parecido com pão. Mas na Europa inteira essa cuca é consumida. Por isso que aqui as pessoas ainda têm dúvida se ela é alemã ou ela é italiana. Ela é alemã, a italiana ela é maior, parece um pão bem gordo. Então, ó, agora com as minhas mãos bem untadas de óleo e a massa bem misturada, né? A massa bem misturada, eu vou bater ela com a minha mão. Eu vou bater ela, ó, misturando com a mão, batendo ela bem, para que ela crie bolhas. Isso é bem importante. Depois de bater bem batidinha, importante fazer isso, a gente vai colocá-la na forma. Então agora numa forma untada, a gente vai pegar a massa. Gente, eu continuo com as mãos cheias de óleo, tá? Porque senão essa massa vai grudar. Vou pegar essa massa aqui, todinha, e vou dispor. Olha como ela é uma massa pegajosa e mole. E com as mãos untadas, eu vou espalhar essa massa todinha na forma. E assim mesmo, gente. Lembra que eu falei lá no início? Blech, ela é fina. Ó, aqui a gente vê as bolhas dela, ó. Tem uma bolha. Quanto mais bater com a mão, mais bolhas elas vão ter. Agora, a gente vai deixar essa massa crescer 45 minutos, 1 hora, no verão meia hora, isso vai depender do clima, né? A gente está aqui, hoje está frio, então a gente precisa deixar ela crescer por uns 45 minutos mais ou menos, tá bom? E depois a gente vai rechear. Então agora chegou a hora de a gente fazer o Streusel, que é o que na Alemanha dá um nome a esse bolo, né? Streuselkuchen, que é a farofa ou crumble, como chamam nos Estados Unidos, né? Aquela farofinha de açúcar, manteiga e farinha que vai em cima da cuca, que dá aquela crocância e aquela delícia tão especial e característica desse doce alemão. Então, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar, a gente já deu os ingredientes antes, a gente vai simplesmente misturar os 3 ingredientes: a farinha, o açúcar e a manteiga. A manteiga, ela pode ser bem derretidinha, ó, não tem problema, porque o cálculo aqui dos ingredientes é para isso mesmo. Ela pode ser bem derretidinha ou então em ponto pomado, tá? Vamos misturar tudo com os dedos
mão na massa mesmo, até virar uma farofa. A gente vai fazendo com a ponta dos dedos, vai amassando, ó, vai passando entre os dedos para ele ficar realmente uma farofa com, em alemão se chama com Krümlich, que são essas bolinhas. Limpa bem a mão, tira tudo que tem nos dedos e aqui tá a nossa farofa. Ó, uma farofinha que vai em cima da cuca. Vamos deixar ela agora descansando enquanto a cuca cresce e quando a cuca crescer a gente recheia e coloca o streusel ou a farofa em cima da cuca. Então, depois que a cuca cresceu, ficou de meia hora, 1 hora descansando, cresceu, dobrou de volume, nós vamos rechear. Aqui eu vou fazer a cuca de uva, que é a super típica, né? Que a minha avó fazia e que eu amava. A minha avó sempre me esperava nas férias com uma mesa cheia de cuca que ela fazia no forno a lenha. E ela fazia exatamente assim, tá? Então, a gente vai pegar a uva e vai dar a gente tem que colocar a uva bem dentro da massa, ó. Então a gente vai apertando um pouco. O que eu fiz com essa uva, gente? Essa uva é aquela sem semente, tá? O que eu fiz com ela? Eu cortei ela na metade e coloquei açúcar. Ó, tem que dar uma apertadinha para ela entrar na massa, tá? Mas fica uma delícia com uva comum também. Essa uva é mais durinha, a gente pode até fazer com a mão, ó. E aí eu vou rechear a metade da cuca com uva e a outra metade eu não vou colocar recheio. O que a gente pode fazer também? A gente pode rechear com creme de chocolate, a gente pode rechear com cashmere, a gente pode rechear, minha avó fazia um creminho de groselha, a gente pode rechear com qualquer outra fruta, não precisa ser a uva. Ó, a gente tem que colocar ela para dentro da massa. Se fosse a outra uva, vocês fariam assim, ó. Vocês abririam um buraquinho e colocariam ela lá dentro. E assim a gente vai fazendo. Então, uma parte vai ser com uva e outra parte vai ser sem uva. E por último, o nosso streusel, que vai por cima de toda a cuca. Bem espalhadinha. A gente assa ela em forno 180 graus por aproximadamente 20 a 30 minutos. Vai depender do teu forno, cada forno um forno, então ele pode variar. Mas é isso, 180 graus por aproximadamente 25, 30 minutos. Certo? Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães, vindos de diversas regiões que hoje a gente conhece, que pertencem à Alemanha ou a países próximos lá, com muitas dificuldades pelas quais eles passaram, que fez com que eles emigrassem. Agora, com muita fé, muito trabalho, muito amor, eles vieram para essa terra, criaram as suas famílias, mas desbravando a mata, plantando, tendo um acesso também, né, a outros alimentos que eles não tinham acesso lá na Europa
e assim fazendo adaptações, mas produzindo, né? Trazendo esta culinária que é uma das representações tão importantes e tão típicas dessa cultura. Felipe, porque eles vieram, na verdade, para produzir alimento para colocar na mesa do brasileiro, né? Exato. O exército estava crescendo. Império. O Império, né? Estava crescendo e a população estava crescendo e as pessoas precisavam comer. Eles vieram, então, para produzir alimentos que fossem colocados na mesa dos brasileiros. E o que eles fizeram? Eles encontraram aqui muitos alimentos diferentes do que eles tinham lá, né? Então, o que acontecia? Eles plantavam a mandioca, o aipim e faziam o polvilho. Do polvilho, eles faziam a rosca, né? Isso é um exemplo de comida colonial. O café colonial, ele surgiu aqui, né? Na colônia de São Leopoldo, pelos imigrantes alemães. Porque eles colocavam tudo que eles tinham de melhor na sua mesa. Tudo que eles produziam, eles comiam. E quando vinha uma visita, eles colocavam o que eles tinham de melhor, né? Aí, o que acontece na Alemanha? Na Alemanha é a aldeia e as terras, né? Aqui não. É a terra onde eles moram, a outra terra onde eles moram. Eles moravam longe um dos outros. Então, na comunidade, aos domingos, cada um trazia um pouco do que fazia também. E aí começou a criar aquelas mesas muito fartas das comidas coloniais, como o bolo de milho. Eles plantavam milho, faziam o pão de milho, né? Faziam pão de milho. E assim foi indo. Eles criavam porco e aproveitavam tudo do porco, onde surgiu a linguiça. E a cuca, né? A cuca que hoje que é uma estrela do nosso café colonial que a gente fez hoje. Ela também, então, faz parte da comida colonial. Lembrando, né, Mora, aos nossos telespectadores, naturalmente, do quanto a cuca era importante em todos os momentos. Como você disse, na visita, no dia a dia, no kerp. Então, era também um prato sempre na mesa desses imigrantes e seus descendentes. É isso aí. Vamos ao que interessa? Acho que é o momento, né? Vamos, né? Olha só, café und Kuchen, né? Então a gente tem aqui uma xícara de café. Tô com a minha aqui. A gente tem o bolo, Kuchen, né? Que a gente vai partir aqui. Ai, eu tô tão ansiosa, eu chego a estar tremendo aqui com essa cuca maravilhosa que a gente fez, né? A gente fez a nossa cuca de uva. Vou cortar um pedaço maior. Porque a apresentação também é importante, né? Então a gente vamos tirá-la daqui. Né? E temos a linguiça. Aqui, né? E aí, Felipe, o negócio é o seguinte, né? Tu sabe como que se come cuca? É uma mordida na cuca e uma mordida na linguiça. E é assim que a gente vai fazer. Quer ver? Muito saboroso. Gente, eu te espero no próximo programa. Tem que comer, né? Te espero no próximo episódio do Unsere Familie in der Küche. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Nemora. Além de tudo, por todo esse trabalho, por tudo isso que você faz com tanto amor, com tanto carinho. E muitas vezes, onde que a gente percebe isto? Neste gosto maravilhoso, né? Da cuca, dos bolos e de tudo mais. É isso aí. Até a próxima.